Boa noite, meus amigos. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, estejam com saúde. E essas condições são sempre muito positivas para que a gente possa incrementar a nossa prática espiritual, não é? Hoje nós continuamos os nossos estudos no último capítulo que encerra a segunda parte do livro Depois da Morte. Especificamente, o capítulo que trata das objeções à ideia da pluralidade das existências, das objeções à ideia da lei das reencarnações. A gente precisa pensar no Espiritismo baseado em uma conjunção de fatores, né? Vamos lá. De maneira bem simples, quando a gente escuta lá nas casas espíritas que vamos ou nas palestras que assistimos pela internet, que o espiritismo existe sobre um aspecto tríplice de interação com a realidade, e aí a gente sempre ouve bem referenciadamente qual é esse aspecto tríplice. Primeiro a gente tem o espiritismo como filosofia, e isso é muito forte, porque Kardec vai usar a expressão filosofia espiritualista para ornar o frontispício do Livro dos Espíritos da sua primeira edição. E até hoje, se você abrir a segunda capa que a gente fala, né, a capa que fica dentro do livro, nós vamos ler em cima Livro dos Espíritos, né, em cima do texto, filosofia espiritualista. Então o espiritismo ele se baseia na filosofia, o espiritismo se baseia na ciência e o espiritismo se baseia na religião. Então seria ciência, filosofia e religião. Vamos tentar entender um pouquinho melhor, antes de entrar no pensamento do Denis, o que quer dizer cada uma dessas coisas. Se a gente pensar o espiritismo como ciência e nesse movimento tentar imaginar uma ciência convencional, uma ciência comum, a gente vai ver que ele não se encaixa muito bem. Por quê? Talvez basicamente por dois motivos, e aqui eu estou tentando ser bem sintético. O primeiro motivo é porque Kardec pensou ciência espírita a partir de um paradigma lá do tempo dele, do século XIX, que era o paradigma positivista. E hoje a gente já não vive mais nesse modelo de relação com a ciência. E segundo, não é possível que a ciência nua e crua, talvez essa não seja nem a melhor expressão, mas não é possível que a ciência convencional, sem se apropriar de alguns princípios do funcionamento do contato com o mundo invisível, consiga reproduzir os fenômenos. Essa é uma das características da ciência. Um dos critérios para que algo seja científico é a falseabilidade. É preciso que um determinado experimento seja repetido, possa ser repetido, e que se possa chegar, por esse experimento, aos mesmos resultados todas as vezes. Isso é um princípio de ciência, ou de rigor científico, que fica bem mais frágil quando a gente está diante das ciências humanas, que alguns autores nem vão considerar ciência, mas que tem muita dificuldade de ser implementados quando a gente está diante dos espíritos. Kardec fala um pouco sobre isso, na introdução, mais uma vez, do Livro dos Espíritos, quando ele nos apresenta alguns limites da ciência convencional para tratar do espiritismo, né? Nós estamos lidando com vontades, com inteligências. Os espíritos são inteligências. Nem sempre essas inteligências querem agir de acordo com a vontade dos experimentadores. Vocês podem pensar, Vinícius, então isso significa que o espiritismo não é ciência? Não é bem isso. O que eu estou dizendo
é que esse aspecto científico do espiritismo, ele vai se apresentar para nós praticantes a partir do método de contato com o mundo invisível. Então ele vai se tornar, na verdade, um método de aferição de valores, de conhecimentos, de relação com o mundo invisível, em síntese, que deve ser replicado por nós para que a gente consiga transpassar dos umbrais do mundo invisível, né? Então a gente tem essa necessidade. Há um método. A mediunidade em si não é espírita. É humana e existe desde todos os tempos. Os espíritos não são espíritas. O que é espírita em essência é o método que nós temos para entrar em contato com esses seres. Tudo bem? Então, isso ficando claro, a gente percebe que das obras fundamentais de Kardec, aquela que trata da ciência espírita é o Livro dos Médiuns, onde ele apresenta para nós uma síntese das leis que regem o contato com o mundo invisível. Quando a gente vai para o aspecto religião, Kardec e os espíritos não pensavam no espiritismo como uma religião organizada. Tanto assim que a gente vai ver na Revista Espírita várias referências de Kardec a outros grupos religiosos, inclusive como membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Kardec tinha um pensamento interessante sobre a adesão de membros e a condução de sessões na Sociedade Parisiense que tratava da prece. Kardec então propunha que na abertura de reuniões da sociedade não fosse realizada nenhuma oração ritual específica. Por exemplo, nenhuma oração que fosse propriedade do rito litúrgico da Igreja Católica especificamente, ou da Igreja Protestante. Por quê? Porque você podia, com essa oração, causar incômodo a pessoas de outros grupos. Então, se um islamista se um muçulmano estivesse numa sessão, ele poderia se constranger diante de uma prece cristã e tal. Kardec tinha uma visão muito ampla do espiritismo como algo que está na origem das religiões. Mais uma vez, a gente recorre ao Livro dos Espíritos e a gente vai ver Kardec dizendo que o espiritismo estaria no fundamento, naquilo que dá fundamento para as religiões. Percebe? Então, o método espírita bem aplicado, o contato com o mundo invisível, tem o potencial de gerar no sujeito uma visão mais ampla da sua própria prática religiosa. Portanto, para Kardec não era indispensável que o sujeito fosse espírita para que lidasse com o mundo dos espíritos. Mas o que eu quero dizer, eu fiz esse preâmbulo todo para que a gente chegasse na filosofia, especificamente. Porque a filosofia é um campo muito vasto de conhecimento, né? A mãe de todas as ciências. E toda vez que um homem se dedica à especulação da sua própria condição, da sua relação com o mundo, da sua relação com o outro, ele está praticando filosofia. E nesse aspecto específico, nós temos uma ramificação no processo nesse tronco da grande árvore de filosofia, que vai nos apresentar sub-áreas da filosofia. E o espiritismo, a rigor, ele se faz presente em 3 campos amplos do conhecimento filosófico. O primeiro é um campo que a gente chama de lógica, porque o método de Kardec para a construção de sentido no ensinamento dos espíritos está todo ele baseado na lógica. O que os espíritos falam por um médium, por outro médium, não pode se contradizer. Ou pelo menos não devem se contradizer em que toquem a princípios gerais, ou princípios fundamentais do pensamento dos espíritos. Portanto, a gente está diante de uma lógica. O espiritismo também toca muito proximamente aos estudos da moral, que é um campo da filosofia.
E no campo da moral, ele vai usar como sustentáculo para o seu discurso a moral cristã. O pensamento do Cristo a respeito das condutas humanas é bem importante para a produção da moral espírita. O espiritismo se baseia totalmente na moral do Cristo. E por fim, mas não menos importante, o espiritismo vai se dedicar a um campo da filosofia que a gente chama de metafísica. E a metafísica, a meta é o que está além, não é? Então, além da física, a metafísica trata daquilo que transcende a vida material em si mesma. Então, a metafísica espírita vai estudar Deus, a relação de Deus com o universo, o espírito, o processo de evolução do espírito, essas nuances muito específicas daquilo que existe além do que se pode ver, né? Daquilo que existiria numa grande estruturação do cosmos, dos sentidos das coisas, num nível mais profundo e mais radical. Então vejam só, quando nós estamos falando de alguns temas do Espiritismo, a gente está tratando de metafísica. E é fundamental que esses assuntos tenham entre si concordância, coerência e vigor. Ou seja, não basta dizer assim, nós espíritas acreditamos em Deus. Isso é prático, né? Em certa medida pode ser eficiente, conforme o grupo em que você se movimente, mas dentro da maneira como o espiritismo pensa a si mesmo, a crença em Deus só tem razão de ser porque ela ocupa um espaço lógico no encadeamento da sua metafísica. Vocês entendem isso? É fundamental que a gente entenda. Porque quando a gente não consegue fazer esse movimento de compreender aquilo em que acreditamos, a gente se torna uma religião dogmática comum. E há algum problema de a gente estar no ponto de uma religião dogmática comum? Claro que não, né, meus amigos? A única questão que se põe é que, se nós vamos viver simplesmente mais uma institucionalização do pensamento cristão, a gente não precisava sequer ter abandonado as igrejas que tivemos na origem, né? Não precisava ter abandonado a igreja católica, a igreja evangélica, ou outras, né? E eu estou dizendo tudo isso porque esse capítulo do Denis, que é o capítulo 21, ele vai se dedicar, perdão, é o capítulo 14, é o nosso estudo 21. Ele vai se dedicar totalmente a analisar algumas objeções em relação ao processo reencarnatório. Então, onde está a reencarnação? A reencarnação está na metafísica espírita, né? Ela está no campo teórico do espiritismo, baseado numa filosofia que observa a realidade e, além do que se vê, remonta a causas que levam à nossa compreensão da reencarnação. Kardec, quando escreve sobre reencarnação no Livro dos Espíritos, ele usa a palavra dogma da reencarnação. Porque se a gente pode verificar um espírito materializado, né, a gente pode ir lá ver, a gente tem relatos, por exemplo, das materializações que aconteciam através do médium Peixotinho, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, em Campos dos Goitacazes ou em Macaé. A gente tem muitos relatos de experiências em que as pessoas tocavam os espíritos, alguns foram fotografados, os espíritos faziam fenômenos de transporte, então a gente pode tocar os espíritos assim, né? A gente pode medi-los, na falta de uma palavra melhor. A gente também consegue fazer experimentos que vão medir, em alguma forma, os outros processos mediúnicos de ordem inteligente. Vamos citar aqui as pesquisas em torno das cartas recebidas pelo Chico com as informações, dados de personalidade, dados muito particulares dos falecidos. A gente consegue fazer experimentos, mas quando Kardec escreve sobre a reencarnação, e ainda hoje em grande medida, não é possível você conseguir comprovar um fenômeno reencarnatório ou nem pensar
num processo de produção de um protocolo de pesquisa para a reencarnação. No século XX, a gente teve alguns pesquisadores que se dedicaram a isso. A gente tem um nome muito forte, que é o Ian Stevenson, que vai pesquisar, ele vivia na América do Norte, ele vai pesquisar casos sugestivos de reencarnação. Alguns verificados com altíssima precisão. Mas vejam, esses processos, eles não são reproduzíveis em laboratório. Você vai estudar casos esparsos, e mesmo assim as memórias de vidas passadas costumam estar associadas a um determinado período da vida. É muito mais comum que crianças pequenas se lembrem de uma vida passada do que pessoas adultas ou jovens. Então, há uma série de restrições e tudo isso conduz para o seguinte: a crença espírita na reencarnação, ela está totalmente apoiada numa justificação racional de que sem a reencarnação, todo o encadeamento lógico e justo da criação se perderia. Vejam, a gente enxerga a reencarnação como a única alternativa possível para dar sentido ao progresso dos seres. Mas a gente enxerga a partir de um raciocínio lógico, teórico, não a partir de uma experimentação concreta. Afinal, eu acho que a maioria de nós aqui que estamos assistindo o estudo não lembramos de todas as nossas vidas. E mesmo caso lembremos, o que não é comum, né? O corpo nosso aqui ele é programado para que a gente esqueça, e não tenham dúvida, esquecer é bom, não é ruim. Mesmo que a gente tenha memórias, essas memórias elas aparecem para nós em flashes. Memória de uma cena, memória de um instante, memória de um caso, de uma pessoa, não de uma vida toda. Uma vez, então, que esse raciocínio é todo teórico, a gente precisa estar bem embasado para compreender como que algumas objeções ao processo podem ser explicadas. Eu espero que vocês estejam acompanhando, pessoal. Eu vou entrar aqui em alguns aspectos mais específicos e a gente vai seguindo o texto e entrando um pouco mais na questão. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe, a partir da reencarnação, uma facilidade bem grande da gente explicar alguns problemas teológicos que são verdadeiras feridas na religião tradicional. Por exemplo, o problema do mal, né? O problema da dor, da desigualdade de aptidões entre os homens, ou de riquezas, e do azar, ou da sorte. Né? Nós temos esses primeiros pontos que cabem aqui na nossa reflexão. O problema do mal, ele assombra todas as práticas, todas as escolas religiosas não reencarnacionistas de forma difícil de ser superada. Pensem só, é muito comum que a gente associe ou veja se associar o mal a uma figura, a um ser. Durante muito tempo, e quando eu digo muito tempo, estou falando há séculos, nós tivemos como referência da nossa vida a ideia de um diabo que era capaz de produzir sofrimento nos homens pelo prazer de mostrar o seu poder em oposição a Deus. O diabo é a corporificação do mal, porque não se sabe muito explicar como Deus, que é infinitamente perfeito, cria seres imperfeitos que praticam o mal. Portanto, deve haver alguém, um ser pior do que todo mundo, que induz-nos ao mal. Mas a conta não fecha. Quando nós pensamos, por exemplo, na dor, e a gente já falou sobre ela em outros estudos, a gente está diante do mesmo problema.
Se Deus ama a todos igualmente, por que vai criar alguns seres para viverem em regiões de guerra, em regiões de tormento? Por que permite que alguns filhos seus morram de fome? Ou morram muito cedo, sem terem condição de experienciar a vida? E diante dessas mortes prematuras, como fica a questão do juízo? Percebem? Quando olhamos para a desigualdade, o problema ainda fica mais gritante, porque alguns nascem, aparentemente, sem nenhuma implicação particular, em lares milionários, muito ricos, enquanto outros nascem com doenças congênitas, ou são rejeitados no momento do nascimento. Onde se encaixa a justiça de Deus aí? A partir da reencarnação, a gente tem uma resposta. Ou seja, aquilo que a gente vê hoje como sendo o princípio das nossas relações humanas, portanto, a vida que você vive, a vida que eu vivo, o país que nos recebe, toda essa conjuntura que a gente assiste pela TV ou recebe informações pela internet, nos parece, e com razão, a totalidade da experiência que nós vivemos. Entanto, a gente se esquece que aquilo que a gente vive hoje é a consequência, e aqui a gente não precisa nem falar de reencarnação ainda, mas é a consequência de incontáveis escolhas históricas e particulares de homens e mulheres ao longo de milhares de anos sobre a Terra. E a gente se esquece de que, a partir do princípio da reencarnação, nós, muitas vezes, fomos os atores passados de experiências que nos trouxeram até aqui. Assim como ao longo de uma peça, o mesmo autor pode interpretar mais de um papel, desde que troque o figurino para que a assistência saiba quem é, ou que ali já não está presente a mesma figura, mas uma outra. Assim como isso acontece, nós podemos tomar o mesmo exemplo e pensar que na longa peça que representa a vida humana, os mesmos atores trocam de papéis várias e várias e várias vezes. Né? Então, por esse aspecto teológico, a reencarnação já cumpre um papel fantástico. A reencarnação já cumpre um papel incrível, porque ela dá mais sentido. E aí eu convido vocês a lerem o texto de Kardec, né? A lerem Allan Kardec. A gente às vezes acha Kardec muito difícil e tal, porque nosso padrão de leitura tende a ser baixo. Mas quando a gente vai ler o texto de Kardec, é muito lógico, muito razoável. A gente está diante de um texto de alguém que se preocupa em nos fazer compreender o pensamento que ele está expressando com muita clareza. Todos esses nós do edifício teológico, todos esses problemas, Kardec os neutraliza com incrível facilidade. Né? E, portanto, aí a gente está diante de uma explicação que o Espiritismo nos oferece de maneira brilhante. No entanto, há um problema diante da reencarnação que parece nos assombrar, e na verdade parece assombrar todos os indivíduos que se deparam com a possibilidade da crença na reencarnação. Porque as pessoas dizem assim, um pai, quando castiga um filho, ele deixa o filho saber por que está sendo castigado. Porque a repreensão, a punição, o castigo, a reprimenda, eles só vão ter sentido se você associar o comportamento infeliz com a necessidade de retificação, concorda? Isso a gente aprende até quando vai cuidar de cachorro. Né? Se você
vê o seu cãozinho fazendo uma coisa errada, você repreende ele na hora, porque ele vai associar a repreensão com o que acabou de fazer. Mas se você chega em casa no fim do dia, descobre uma coisa errada e você vai repreendê-lo, talvez ele não saiba pelo que está sendo repreendido. Portanto, não vai gerar aprendizado. Então a gente pensa logo, se nós que somos imperfeitos, quando vamos chamar a atenção de um filho ou de um amigo, deixamos ele saber por que aquilo está acontecendo, por que é que Deus, quando convoca o Espírito para reencarnar e recomeçar um processo doloroso de vida nesse mundo, não deixa a gente saber pelo que está sendo experimentado? Então, é a pergunta central do problema, que muitos vão fazer para você, ou já fizeram. Porque eu não lembro das minhas outras vidas, se é que eu já vivi todas elas. Talvez vocês tenham ouvido essa pergunta já, né? Por que eu não lembro do que eu fui na outra vida? Denis vai se dedicar a responder isso. Primeiro, ele vai abordar o problema de que talvez não seja bem uma questão tão simples. A gente se queixa de não se lembrar do que foi noutra vida. Mas Denis começa a apontar para nós que, na verdade, nós não nos lembramos de muitas coisas já nessa vida mesmo. E a gente não consegue se dar conta disso. Ou não percebe que se dá dessa maneira. O cérebro nosso, pessoal, ele é dado ao espírito, num processo ideal de reencarnação, como uma página em branco. O cérebro, o espírito que ali se liga, ou melhor, o espírito que se liga ao óvulo fecundado, ele vai iniciar o caminho de geração desse cérebro, já imprimindo ali algumas tendências, algumas áreas vulneráveis, mas ao longo da experiência, ele vai inscrever nesse registro físico aquilo que ele vai inscrever no registro físico aquilo que ele experienciar. Mas o cérebro não dá conta de registrar memórias passadas. Ele vai... A tinta com que se escreve no cérebro é a experiência. E Denis começa a falar para nós a respeito da questão dos momentos de inconsciência que temos nessa vida. Vê só, nós todos, quando vamos pensar na nossa infância, uns vão conseguir chegar mais numa idade mais recuada de vida, nas suas memórias, outros não vão chegar tanto. Eu digo a vocês que quando eu me esforço para pensar na minha infância, talvez eu não tenha memórias que vão antes de 5 anos de idade. E mesmo assim, algumas delas, eu não tenho muita certeza se eu as tenho ou se elas são fruto das histórias que meus pais, meus avós me contavam a respeito da minha infância. De toda forma, ainda que alguns tenham memórias um pouco mais recuadas, e há indivíduos que vão se lembrar 4 anos, né? Alguns casos muito, muito raros, 3 anos, ainda que ela se arraste um pouquinho mais, há um período, eu não vou nem contar a gestação, hein? Como o Denis também não conta, há um período que vai entre o nascimento e os primeiros 2, 3 anos de vida, que embora você tenha vivido, que embora você tenha experimentado a vida, você não se lembra. E está aqui, na sua vida, está agora. Com o surgimento da psicanálise, no final do século XIX,
Kardec não foi contemporâneo de Freud, né? Kardec viveu e faleceu antes do pesquisador austríaco. Mas Freud vai construir a sua teoria psicanalítica demonstrando como o inconsciente possui preponderância na ação do indivíduo no dia a dia. Para além daquilo que a gente chama de consciência ou de vigília, há uma infinidade de coisas que acontecem no nosso mundo psíquico o tempo inteiro, a toda hora, e nós sequer nos damos conta. Percebem? Então, não é bem a memória que é o problema. Na maioria das vezes, a gente associa essa ideia de lembrança a algum tipo de fantasia, né? A gente brinca com os companheiros de casa espírita, quando estuda a reencarnação, que o ideal é que ninguém se lembre de vida passada. O corpo biológico é programado para não deixar o sujeito lembrar. Então, se alguém lembra, esse indivíduo está num curto-circuito. E mais, quase sempre quando nós encontramos relatos sobre vidas passadas, os indivíduos foram personagens ilustres do passado. Quase ninguém foi... na verdade, ninguém nunca me disse que teria sido doméstica, caminhoneiro. Essas pessoas parece que não desencarnam, não reencarnam. Percebe? Há uma fantasia na reencarnação. A memória em si é muito mais crua. Me lembro uma vez que... eu vou contar essa história no final. Se eu me esquecer, vocês lembrem aqui no chat. Eu vou contar uma história de uma sessão de regressão que eu fiz num contexto muito específico, mas eu acho que eu posso avançar alguns tópicos para a gente pensar. A Gisele aqui perguntou a mesma coisa, né? Gisele, eu vou contar uma história que vai explicar um pouco sobre isso que você me pergunta. Então, a gente tem a primeira questão de uma parte da vida nossa que a gente não lembra. E alguns podem dizer assim, mas não lembra porque o corpo não está completamente desenvolvido, não lembra porque o equipamento psíquico não está maduro, e então, portanto, essa fala pode ser objetada, ela pode ser cancelada. Ok. No entanto, a gente toda noite vive uma experiência muito semelhante à morte, que é o sonho. Denis nos apresenta ela aqui. No sonho, a gente tem experiências fora da matéria. No sonho, a gente vive experiências muito interessantes. No entanto, quando a gente volta para o corpo, por mais que o sonho tenha sido riquíssimo, por mais que a gente tenha aprendido coisas, visitado lugares, visto pessoas, já repararam que quando a gente volta e acorda, o sonho ele nunca fica tão claro? Ele sempre é enxugado pela vida corporal? Se a gente às vezes não acorda e logo toma nota do sonho, ou conta para alguém, à medida que o dia passa, o estado de vigília vai se sobrepondo às impressões do sonho, e a gente pode até lembrar em algum momento, sonhei, mas a gente não lembra com o que sonhou. A gente não lembra exatamente os detalhes, como se a gente estivesse assim no estado de vigília. Então pensem, Denis vai levar a conversa nessa direção. Se nós temos dificuldade de lembrar aquilo que é vivido no sonho, que é uma curta experiência, mas que se assemelha muito à experiência da vida no mundo espiritual, como podemos imaginar que um cérebro físico seria capaz de registrar as experiências de outras vidas? E vê, o sonho não é nem algo muito fantástico, muito distante. O sonho
é algo que qualquer um de nós aqui vive diariamente, ainda que não se lembre. Há pessoas que não vão se lembrar de nenhuma parte do sonho. Então vejam, a inconsciência em si é algo que é muito presente na nossa rotina. Daí, dizer assim, se reencarnação existisse, a gente tinha que lembrar, não é muito razoável. Parece mais uma espécie de sofisma, um ardil discursivo, do que uma análise da vida na sua expressão mais comum. Deixa eu ver as perguntas aqui, que as pessoas estão escrevendo bastante textos. A Gisele falou sobre a regressão, ótimo. A Luísa escreve que sem o estudo do Espiritismo a gente não teria compreensão de muitas coisas, correto. E aí a Tânia Maria escreve: se temos meios mais eficientes para o nosso aprendizado no plano espiritual, por que temos que encarnar para aprender a sermos espíritos evoluídos? Sua pergunta é muito boa, Tânia. Eu vou respondê-la agora antes de seguir. Por que a gente reencarna? Essa é a outra pergunta, né? Por que não evoluir tudo no mundo espiritual? Porque há uma grande diferença entre reprimir e sublimar. Eu estou usando aqui dois termos que são muito comuns no jargão psicológico, mas eu não estou usando eles no sentido da psicologia, não. Eu quero trabalhar eles dentro de um campo conceitual mais espiritualista. Vê só. Se você decide que vai parar de comer carne, pode ser um bom exemplo. E você, então, mesmo tendo muita vontade de comer carne, muita vontade, você entende que aquilo ali não é bom e você para de comer carne subitamente e passa o resto da sua vida sem comer carne. Você conseguiu inibir o ato de comer. Mas você conseguiu superar o desejo? Não. Por quê? Porque no momento em que essa repressão cessar, você volta a comer carne imediatamente. Isso é diferente de um indivíduo que entende que, na verdade, comer carne é gerar sofrimento nos outros seres e que talvez a gente não devesse gerar esse sofrimento. E a concepção, a consciência, quando se torna muito intensa, ela sublima o impulso e o desejo. E aí você não sente vontade de comer carne mais. Você não precisa fazer força para não comer carne. Então, no plano espiritual, a gente vive numa sociedade muito mais harmonizada que a nossa, onde os comportamentos são mais claros, onde as pessoas têm acesso, muitas vezes, aos pensamentos umas das outras, onde não há pressão do trabalho, onde não há pressão das dívidas, onde não há pressão do desejo sexual, onde não há pressão de uma série de coisas, né? E é muito fácil para um espírito que está ali, mesmo que tenha esses impulsos, não manifestá-lo. A questão é, no momento que essas barreiras se diluem, quem somos nós? É só a gente pensar para tentar seguir na mesma direção e encontrar uma equivalência, uma metáfora. É só a gente pensar na Alemanha nazista do século XX. De repente, perseguir, agredir e humilhar os judeus não era mais crime. Na verdade, era uma política de Estado. Muitas pessoas, diante dessa política de Estado, se negaram a cometer tais crimes. Mas muitas não. Julgamentos famosos, como o julgamento de Otto Eichmann, em Jerusalém, em 1961, não mostra disso. Ele vai dizer, eu não cometi erros, eu cumpri a lei. E ele era responsável por despachar os judeus, acho que eu falei disso com vocês, para os campos de concentração e extermínio. Então a reencarnação
ela é uma espécie de aferição de valores verdadeira para o sujeito, né? Num mundo onde ninguém lê o seu pensamento, numa realidade em que você está sujeito a muitas provas, o que de fato é luz em você? E olha, nós estamos repetindo, 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 repetindo de ano, não é? Nós legitimamos a desigualdade, achamos que isso é normal, nós somos fãs inveterados do consumismo, nós achamos que alguns indivíduos têm menos direitos que outros por alguma condição social que ocupam. Isso é muito triste. Esse fim de semana eu tive com um casal de amigos que são homossexuais. E eles frequentaram muito tempo uma casa espírita fora do Brasil. Iam a Portugal e frequentavam um grupo. E quando eles legitimaram o seu relacionamento, eles foram proibidos de ir à casa. O dirigente pediu que não fossem, porque eles não tinham vergonha na cara, a expressão que ele me disse, então não tinham condição de trabalhar no Evangelho. Isso mostra que nós estamos repetindo de ano terrivelmente, né? Quem dera se todos os problemas do mundo tivessem relação unicamente com expressão sexual. Não é isso. Né? Tem algo muito mais profundo na gente. É o que nos move em relação ao outro. E é a Terra que afere esses valores. É a Terra que afere tudo isso. Por isso o Espírito reencarna. No momento que a nossa vida aqui conseguir ser semelhante à vida que a gente tem no mundo espiritual, tcharam! Mundo de regeneração ou mundo feliz. Até lá, nós temos que dar o testemunho. Só que a gente dá esse testemunho em rede, né? Não reencarnamos ninguém sozinho. É uma rede à nossa volta. A Gisele pergunta, você fala do esquecimento como se tivesse uma incapacidade do organismo físico. Em muitos casos, sim, Gisele. Vinícius, mais desencarnado, tudo não seria mais intenso? Não levamos latente todos os impulsos? Sim, levamos tudo daqui para lá. Só que lá nós não estamos sob as pressões daqui. Então veja só, vou dar um exemplo para um indivíduo que aqui na Terra sofre muitas angústias, muitas pressões e ele acaba cometendo suicídio. Quando ele chega no mundo espiritual, ele passa por um período de tormento, mas aí ele é acolhido numa colônia espiritual e ele começa uma fase de preparação para uma nova vida. Nessa colônia que o sujeito é recebido, vocês concordam comigo que ele não vai em nenhum momento chegar a ponto de tentar auto-suicídio? Concordam comigo que ele está num ambiente muito protegido, muito controlado, muito feliz, ou momentaneamente feliz? Aí começa a questão. A gente precisa ampliar um pouco da experiência do espírito em relação ao seu mundo interno, em contato com todas as circunstâncias da vida. Não é a matéria que dá para o espírito a brutalidade. A matéria dá para o espírito a noção de que ele não é visto, ou de que ele está escondido, ou de que ele está, sei lá, ninguém está vendo. Aí a Luísa pergunta, é necessário então sublimar as potências da alma, Vinícius? Seria isso? Mais ou menos, não é bem sublimar as potências da alma. É necessário que o indivíduo se torne espontaneamente virtuoso. As coisas que acontecem nesse mundo em si estão muito pequenas, têm pouco valor. Não interessa etnia, religião, gênero, partido político. Essas coisas em si têm muito pouco valor caso o indivíduo consiga fazer-se espontaneamente
virtuoso. Sabe? Há virtude em toda parte, o indivíduo precisa conseguir fazer isso. Bem, mas aí a gente acaba é, ah, chegando na terceira questão do, do que o Denis nos apresenta. Rapidamente, antes de eu entrar aqui, Zeus, faça o seguinte, para que eu não me delongue num caso que é seu, muito particular, agora, eu vou botar o meu e-mail aqui. Você me escreva um e-mail contando a sua história e eu lhe respondo, tá ok? Assim você consegue, talvez, encontrar alguma resposta para o que te angustia e a gente também não expõe você nem a situação aqui ao vivo pela internet, tá bom? Agora, o Denis apresenta para nós o terceiro fator do esquecimento do passado, que me parece ser o mais razoável do ponto de vista de uma justificação filosófica para ele. Quando pensamos em reencarnação e pensamos em lembrança do passado, a gente não consegue, pessoal, fazer isso de uma forma pessoal. Porque se a reencarnação se dá, se a reencarnação se dá a partir das nossas afinidades coletivas, nós nunca reencarnamos solitariamente. Então, todo aquele conjunto de pessoas que estão à nossa volta também tem alguma vinculação conosco. Aí começa o problema. Será que eu suportaria lembrar não só de minha vida passada, mas lembrar também da vida daqueles que estão à minha volta? Vou citar dois exemplos bem simples. Primeiro exemplo. Como a gente reagiria se reconhecesse nessa vida um grande amor do passado? Um grande amor do passado. Aquela pessoa por quem a nossa alma tremeu. Entretanto, a gente reconhecesse essa pessoa na figura de um filho ou de uma filha. Como ficaria esse impulso, esse desejo? Ou reconhecêssemos essa pessoa na figura de um avô ou de uma avó. Como seria para nós olhar para um indivíduo com o qual a gente já viveu, não se lembra daquele corpo, né, que a pessoa está agora, a gente se lembra de um outro, de uma outra forma, de uma outra experiência, e aí, a partir dessa vida, a gente perceber que é impossível reviver aquele momento de prazer passado. Seria insuportável, não seria? Agora, quando esse amor ele muda de foco, a mãe ama o filho ou a filha ilimitadamente. O vô ou a avó amam o neto de maneira irrestrita. O mesmo amor se manifesta, mas não na forma da vida pretérita, entende? Veja um outro exemplo. Se nós reconhecêssemos os nossos parentes, os nossos amigos próximos, criminosos do passado. Se você reconhecesse no seu filho alguém que numa vida passada te causou muito mal, muito sofrimento e te fez perder tudo que tinha, será que esse filho teria espaço no seu coração? Vamos além ainda. Será que, se a gente já observa hoje uma pessoa que sai da cadeia com muita dificuldade de se reinserir na sociedade, como a gente receberia os grandes criminosos do passado?
Como esses seres conseguiriam reencarnar? Se por todo lado eles teriam crítica, agressão, objeção, violência. A reencarnação, então, ela é uma oportunidade da gente trazer para o mundo matrizes emocionais aliviadas da pressão das vivências personalistas. Então não tenha dúvida, se você observa de maneira geral o seu comportamento, as suas tendências, as suas aptidões, você vai perceber, remontando ao passado, coisas que não são dessa vida, ou condutas que extrapolam o limite da vida que você tem agora. Você vai remontar pequenos caprichos, pequenas aptidões, pequenas afinidades, grandes amigos. Você reconhece pessoas espontaneamente. Sabe aquela sensação? Nossa, encontrei a pessoa pela primeira vez e eu me senti preso a ela como se eu já conhecesse há muito tempo. Eu tenho a impressão de que ele ou de que ela leia a minha alma, me conhece. É porque conhece mesmo. Isso acontece sempre, a vida inteira, desde a infância até a vida adulta. São os melhores amigos, são os amantes. Entendem isso? São as pessoas que se gostam e se reencontram. Mas há também aquela pessoa que se olha e diz, ai meu Deus, parece que meu anjo da guarda não foi com ela. Não tem nada a ver com o anjo da guarda. Tem a ver talvez com uma reminiscência que aflora ali de alguma maneira. Então nós conseguimos ter acesso a esse passado. Ele só não é claro. Né? Ele só não é claro. Então, o principal argumento contra a objeção do esquecimento do passado é não suportaríamos o peso de uma memória explícita das vidas nas quais nós falhamos várias e várias vezes. Percebe? Então, agora, eu lá atrás falei com vocês a respeito da regressão, né? E eu quero partilhar com vocês uma experiência, então, que aconteceu comigo e que foi muito curiosa. Pra vocês entenderem como que funciona essa coisa de memória e como que a gente, às vezes, se lembra do passado sem se lembrar do fato. Há alguns anos, não sei precisar quantos anos, mas não faz muitos, talvez 3 anos, não mais do que isso. Eu passei um período curioso da vida, alguns meses, um período em que eu sentia muitas dores estomacais sem diagnóstico. Fazia exames, fui a vários médicos, eu não tinha diagnóstico físico algum no meu corpo, mas eu tinha um enjoo recorrente, muita queimação, não conseguia comer quase nada que colocava para fora, e fiz vários exames e nada foi encontrado. Junto com isso, eu comecei a sentir uma vontade intensa de beber bebida alcoólica. Mas não era beber bebida alcoólica de qualquer procedência. Eu sentia uma atração especial por bebidas destiladas. E eu nunca fui de beber dessa maneira. À época, eu sequer consumia, ou pensava em consumir bebida alcoólica. Aquilo me incomodava, porque eu passava por lugares onde pessoas bebiam, eu sentia muito desejo. O primeiro pensamento meu, então, foi: eu estou obsidiado. Né? E junto com o estômago e a bebida, surgiu uma outra postura. Eu comecei a desenvolver uma aversão pela mediunidade, pela prática da mediunidade. E aí, depois de tentar várias coisas, um amigo querido, que hoje reside no Paraná, ele chegou do Canadá, passou um tempo fazendo um doutorado, um pós-doutorado no Canadá. Ele chegou do Canadá aqui em Juiz de Fora
tendo cursado uma escola muito séria de hipnoterapia e de regressão. Eu contei para ele tudo o que estava acontecendo, ele disse para mim assim, por que você não faz uma regressão comigo? Isso pode estar no passado. Eu achei aquilo estranho, não me caiu bem, sabe? Muito crítico, mas pensei no horizonte de coisas que eu já tinha feito. E eu já tinha feito várias coisas e nada melhorava de todos esses sintomas. Então marcamos um dia, eu fui até a casa que ele estava hospedado e nós fomos fazer a regressão. Eu confesso que eu fui para vocês pensando assim, eu vou descobrir que eu fui um padre, que eu fui um pastor, que eu fui alguma coisa dessas do senso comum, né? E aí eu pensei mais ou menos no período que teria aparecido essa história toda e tal. Qual não foi meu susto quando em transe eu não vi nada daquilo que eu imaginava. Durante a regressão, eu pude visitar uma vida em que eu tinha vivido num país que nunca tinha passado pela minha cabeça, numa cidade que eu declinei o nome sem nunca ter conhecido, numa profissão que nunca tinha passado pela minha cabeça. Me lembro que faltava um dente na boca, que eu procurava o dente como se ele faltasse na minha boca hoje. Mas o que foi mais incrível? A pessoa que eu visualizava na regressão aparentava ter a mesma idade que eu. E eu comecei então a perceber que era como se nesse momento eu estivesse revivendo algumas experiências ligadas àquele tempo. Era um rapaz que ouvia vozes, via espíritos, e ele tinha muito medo dos espíritos. Na verdade, ele não tinha dimensão do que eram espíritos, mas ele achava que aquilo dava para ele um tom de loucura. E ele, então, para fugir das vozes que ouvia, usava rapé no nariz, uma raiz, né, que causa um estado de euforia, e bebia uísque. Porque quando ele estava sob o efeito da bebida, ele aparentemente deixava de ouvir as vozes e de ver os espíritos. Percebam, eu sentia nessa vida, sem sintoma físico, as dores estomacais, o desejo da bebida e a aversão à mediunidade. Até aí tudo bem, foi ótimo, porque ao lembrar daquilo e ressignificar, os meus sintomas passaram. Depois da sessão eu não tive mais nenhum dos problemas. Mas onde foi o ponto delicado? Exatamente naquele em que pessoas apareceram na regressão e eu as reconheci nesta vida. E, especificamente, reconheci 3 pessoas. Uma delas, o espírito Ivon, que está aqui atrás. A outra, uma escrava que era uma espécie de governanta da casa em que eu vivia, por quem eu nutria um amor platônico, porque ela era escrava e eu era senhor, e que eu reconheci em alguém muito próximo a mim nessa vida. E, portanto, reconheci muitas angústias da pessoa, senti culpa por alguns comportamentos que, à época, a posição que eu vivia me dava direito de fazer. E, por fim, a figura que naquela vida passada havia sido meu pai. E que nessa agora não era meu pai, mas era um amigo muito próximo, e que repetia comportamentos muito parecidos com aquele do pai de outra vida. E em relação a essa pessoa especificamente, a regressão me causou um trauma e não uma liberação. Porque eu comecei a reconhecer a origem dos comportamentos infelizes desse sujeito. Agora, a regressão ocupou, para mim, um espaço terapêutico específico, né?
Havia uma demanda não rastreável no corpo e que apareceu na regressão. O mais difícil não é a memória em si, não é você conseguir, num estado de alterado de consciência, acessar experiências pretéritas que você viveu. Não é mais difícil isso. O mais difícil é quando você consegue localizar pessoas do passado no presente. E isso costuma gerar algumas angústias. O esquecimento nos é dado como um remédio para que a gente possa recomeçar relacionamentos em outras bases. Aqueles que foram muito bons, que a gente recomece e torne os melhores. E aqueles que foram ruins, para que a gente possa, travando contato com eles, escolher fazer diferente. No meu caso, a regressão foi terapêutica. Ela me ajudou bastante. Depois disso, o companheiro ainda me convidou para fazer outras e eu não tinha mais demanda, portanto não fiz. Vale destacar que era alguém muito qualificado, muito sério, alguém em quem eu tinha total confiança, e a gente precisa ter esses cuidados diante das pessoas que se propõem a fazer terapia de vida passada, por aí. Mas o que a gente tem que ter em mente é que nem a terapia de vida passada é uma resposta filosófica para essa questão metafísica que é a reencarnação no Espiritismo. O que mais vai responder o esquecimento do passado para nós é a lógica do raciocínio que nos diz: lembrar de tudo é muito ruim, é perversamente ruim, é enlouquecedor. Então a vida traz para nós a matriz da experiência, a matriz do sentimento, mas dissipa para nós as formas. Isso não seria uma trapaça? Não, porque o destino da encarnação é que nós sejamos capazes de amar a todos os seres igualmente. Né? O Cristo diz que nos amava profundamente. Sendo assim, o nosso destino é amar a todos. A forma pode mudar incontáveis vezes. O que nos norteia é esse sentimento, é essa destinação que nos conduz à mais completa consciência da nossa verdadeira natureza. Tudo bem? Espero que tenha sido bom. Que a gente tenha conseguido assimilar um pouquinho o pensamento, né? Assim a gente vai chegando ao final do nosso estudo de hoje. Qualquer dúvida, mandem um e-mail para mim, né? Peço a vocês que nas suas preces se lembrem de mim, me mandem um bom pensamento, possam envolver-me nas suas preces. É sempre bom a gente trocar prece uns com os outros. E na semana que vem a gente retorna. Aí a gente começa a terceira parte do livro, que é uma parte em que o Leon Denis vai abordar mais especificamente algumas ideias chaves espíritas. Mas até aqui a gente estava construindo o assoalho. Daqui para frente a gente já parte do princípio de que esses pontos estão serenos no nosso entendimento. Caso existam muitas questões, vocês mandem todas, eu já tinha falado isso com vocês lá atrás, a gente pode fazer um encontro só para tirar dúvidas que surjam de vocês, mas mandem para mim no e-mail. O Fabinho está perguntando assim: mediante pensamentos ruins recorrentes, mesmo com esforço, estudo e vigia, você acha que terapia de regressão vale a pena? Não, Fabinho, não acho. Nesse caso, eu acho que você tem que entender, não só você, né? Todos nós temos que entender que prazer advém desses pensamentos. Porque o nosso sistema psíquico, ele é movido por um princípio forte chamado princípio de prazer. Sempre há um prazer. Talvez o prazer não esteja no campo da consciência, ou seja, talvez a gente pense assim, mas é um pensamento ruim e tal, eu sei que ele me faz mal,
mas alguma parte nossa está sentindo prazer com aquilo. Se a gente não conseguir identificar a fonte do prazer no nosso comportamento recorrente, a gente não se livra do prazer. Aí, nesse caso, a regressão eu não acho que ela é viável, não. Eu acho que a regressão ela é muito positiva em casos de traumas que não são lastreáveis por terapia convencional. Em caso de memórias, há pessoas que ficam presas em memórias de vidas passadas e não conseguem entender o que está acontecendo. Basicamente, nesses dois casos que eu indicaria, ou traumas ou memórias. Nos outros, eu acho que a gente pode tentar uma terapia convencional, pela escola da psicanálise, da psicologia analítica, escolas que trabalham com a subjetividade nossa de maneira mais à mostra. Tá bom? Sendo assim, um beijo grande para vocês. Que Deus nos abençoe e a gente se encontra então na próxima segunda-feira. Até lá, meus amigos.